religião. Nos Estados Unidos, aí ele falou, 16,4% de não afiliados nos Estados Unidos significa que esse negócio que a religião está com a força total não seria tão verdadeiro, porque a secularização cresce. Aí eu falei, não afiliados não significa crescimento de secularização, significa desencantamento com as religiões tradicionais. Porque aí eu mostrei que nos Estados Unidos, dos 16,4% da população americana, que em 2010, 16,4% de americanos eram não afiliados, e na pesquisa mais recente desse centro, aumenta para 19,6%, quase 20% da população americana de não afiliados. Mas desses 20%, só 3,3% são agnósticos e só 2,4% são ateus. Significa o quê? Que o Peter Berger continua valendo para mim. Eu sou um apaixonado pelo Peter Berger, e o Berger tem a seguinte tese, ele fala: há uma ressurgência da religião a nível mundial, sobretudo em função de dois fatores: Islã, a explosão islâmica, e a explosão pentecostal, o fogo do céu, como diz o Arden Cox, né? O fogo do céu, os pentecostais. Então significa isso que há um crescimento em âmbito mundial, também brasileiro, de pessoas que estão desencaixadas das instituições tradicionais, que vivem uma religiosidade pontuada pela individualização e pelas pertenças frágeis, né? Pertenças não sólidas, ou então buscadores, pessoas que estão em busca ou que não estão satisfeitas com as pertenças rígidas e sólidas. Estão entendendo? Significa que eu mantive o Berger. Ele falou: tira esse Berger desse seu texto. Por favor. O Berger está atrapalhando o seu texto. Tem que fundar nas pesquisas. E eu mantive o Berger e justifiquei mostrando que há uma ressurgência do religioso, continua forte. A secularização continua junto com a ressurgência do religioso, é um fenômeno que continua paralelo, né, com a ressurgência, né, e que se fortalece com o crescimento islâmico mundial e o crescimento evangélico pentecostal. Então há um componente religioso importante, e outra coisa interessante é o componente religioso continua sendo importante em âmbito mundial, mas que pode operar fora das atividades e das instituições ou grupos religiosos formais, mediante valores difusos. Como a gente vê no Brasil, os valores difusos das religiões orientais no Brasil. Todo mundo faz yoga, faz terapia, tai chi, mas isso não significa vinculação a essas religiões que não crescem no Brasil, as religiões orientais. Mas muita gente faz, mas como que impregnou a cultura dessas técnicas terapêuticas orientais ou de meditação, mas nem sempre isso redunda em conversão, entende? Mas há uma presença que é importante. Esteve em Juiz de Fora um pesquisador francês, aí eu ajudei para poder manter essa ideia de que há uma ressurgência do religioso, um pesquisador muito interessante chamado Philippe Portier. Esteve em Juiz de Fora, deu cursos da universidade, ele é vinculado a um centro importante de pesquisa na França, e ele escreveu um texto chamado As Mutações do Religioso na França Contemporânea. E França é a secularização, né? Laicidade. E curiosamente a tese que ele defende, que é muito, muito curiosa, ele fala: dois fenômenos simultâneos acontecem hoje na França. O primeiro é a dessubstancialização da civilização católica. A dessubstancialização da civilização, civilização católica, e ao mesmo tempo o reencantamento da civilização republicana.
quer dizer, substancializa o catolicismo, mas a República está encantada, inclusive com novas espiritualidades. Você vê o Contes Convive, né? O espírito do ateísmo, que ele reclama no prefácio do livro dele, ele fala assim: nós temos o direito de achar que a espiritualidade não é só coisa de religiosos. Então, uma espiritualidade ateia, uma espiritualidade leiga. O tema da espiritualidade está bombando na França hoje. Inclusive, eles preferem utilizar o termo espiritualidade que o termo religião. Em vez de falar diálogo interreligioso, diálogo de espiritualidades, religiosas ou não. Amplia o campo. Eu até estava sugerindo o pessoal que mexe com o ensino religioso dos maristas para trabalhar essa temática das espiritualidades não religiosas. Tem hoje o Henri Pena Ruiz na França e outros autores que trabalham de forma interessante essas espiritualidades não religiosas. Então a República se reencanta e o catolicismo sofre uma crise que é mundial. A cada década, né? As igrejas estão sendo vendidas. Agora com Francisco pode ser que haja uma... Roma, por exemplo, já está se reencantando com Francisco, né? Vamos ver se ele tem impulso para fazer a gente respirar de novo, né, nesse campo do catolicismo. Então o Portier levanta algumas estatísticas interessantes sobre o catolicismo para nós na França. Ele fala, se em 1952, cerca de 90% dos franceses se declaravam católicos, essa cifra sofre uma queda radical em torno de 2008, envolvendo agora não mais que 42% de adeptos. Sendo que a frequência praticante do catolicismo não passa de 8% mais. 8%. Pedi por ti. Por outro lado, uma proliferação na França de religiosidade. Eles falam assim, uma nebulosa neo-esotérica. É um termo que os franceses adoram, né? Essa nova religiosidade, novas comunidades emocionais. A Danielle Verger, com os livros dela, fala do peregrino. Hoje não existe mais o praticante hoje. O que existe hoje ou é o convertido ou é o peregrino. O peregrino é um buscador de sentido que não se encaixa em nenhuma. Ou como vai acontecer agora a jornada da juventude no Rio, em jovens e jovens. Mas só para aquele evento, depois volta para casa. Né? Quer dizer, como TZ. TZ reúne a juventude. Você não pode falar, a juventude agora se reencantou. Não, é frequência esporádica para algumas manifestações e depois volta para a fluidez do dia a dia, sem pertença. Você vai dar uma impressão assim, plástica, né? Ou o Rio de Janeiro está cheio de jovens católicos. Não, são jovens peregrinos que vão ter aquele instantâneo de presença, sem que aquilo configure uma continuidade, porque a continuidade é muito mais complexa. Porque a continuidade depende também de lideranças, de oradores, de bons pastores que possam fazer valer corresponder ao desejo, né, de um catolicismo diferente. Vamos ao Brasil. Não, antes do Brasil tem uma coisa importante. Outros cientistas ou historiadores das religiões na França, eu cito aqui um que é o Frédéric Lenoir, num texto chamado As Metamorfoses da Fé. Ele chama atenção para a seguinte questão. Ele fala, as religiões continuarão se transformando. Ele até fala antes, ele fala, historiador das religiões, Frédéric Lenoir, indica como um panorama possível das religiões nas próximas décadas a manutenção do crescimento cristão, e em particular do evangelismo pentecostal e da irradiação islâmica, assim como a estabilidade de outras tradições, como hinduísmo, budismo, judaísmo, mas que ao lado dessas tendências, aqui é importante essa novidade, em concordância com outros analistas importantes, como Jean-Paul Villaine e outros autores franceses da sociologia da religião, as religiões continuarão se transformando
sofrendo os efeitos da modernidade, notavelmente a individualização, isso é muito importante, individualização e globalização. Uma visão cada vez mais pessoal da religião, dispondo os sujeitos de dispositivos de sentido, seja pontuados pelo sincretismo ou pela bricolagem. Muito a bricolagem, é um fenômeno brasileiro também. As buscas identitárias e espirituais continuarão vigentes no mundo, mas não mais vividas como no passado, dentro de uma tradição imutável ou de um dispositivo institucional normativo. A forma de pertença vai mudar, e já está mudando. Por isso que é difícil você, mesmo se você analisa um censo de 10 em 10 anos, é difícil você captar o trânsito religioso, né? Mas o trânsito está aí. Então essa vinculação a identidades firmes, o conceito de pertença religiosa se transforma hoje. O que é pertencer religiosamente? Porque é fluido, né? A dinâmica da individualização marca essa perspectiva. Isso foi concordado. O Pierre Sanchis, eu passei para ele o texto do Lenoir, e ele estava fazendo o prefácio do meu livro, ele falou assim, brilhante. Ele falou, é o que eu partilho e que eu coloco como tese para abrir o livro das religiões do Brasil. Aí eu começo o Brasil. Ele fala, confirmo essa reemergência. Depois, quando eu tive a polêmica com Reginaldo Prandi, eu partilhei a polêmica com o Sanchis, ele falou assim, ele tem que fazer a gente pensar. Então você faz o seguinte, no meu texto, quando eu falar de reemergência dos sagrados, você fala ao lado da secularização, que continua firme. Né? Então essa dialetizar um pouco essa questão. Ele coloca então como traços, como linhas de mudanças no Brasil. A emergência do indivíduo e a crescente desinstitucionalização. O universo das experiências no Brasil deixa de ser regido por estruturas sólidas, reguladoras, tornando-se mais fluido, pontuado agora por relações menos totalizantes entre os fiéis e as suas instituições de pertença. Fica, assim, cada vez mais difícil a afirmação rígida das declarações de pertença religiosa. Essa é a tese forte do meu texto. Cada vez mais difícil uma afirmação rígida de pertenças religiosas. Não quero entrar na análise do censo, porque o censo foi muito polemizado. Os analistas, eu lembro, por exemplo, aquele cientista social da Unicinos, que trabalha com diálogo religioso também, José Ivo Folman, levantou e falou, os dados que o censo passa das religiões afro não condiz com a nossa prática de pesquisa qualitativa, os afros são mais representativos do que o censo indica. Os que trabalham religiões afro, todos falaram um pouco isso, o Reginaldo Prandi também, as nossas pesquisas indicam que é uma presença mais forte, mas o censo não mostra essa presença forte. Talvez porque ainda as pessoas não se declaram religiões afro, as pessoas não falam que tem dupla pertença ou tripla, só 15 mil declarações de dupla pertença, as pessoas não falam. Hoje mesmo no Marista, eu estava lá com uma das professoras, falou assim, eu sou espírita e cristão. Aliás, uma pesquisa que foi feita em Belo Horizonte, há uns anos atrás, na porta de igreja, constatou que mais de 50% dos que vão à missa acreditam na reencarnação. Então essa é a questão do Brasil. Né? O Brasil tem esse traço da... Só que você não fala para o padre, você não fala para a religiosa, né? Você leva o filho para benzer, para rezar, e sossega. Então, o Brasil tem essa coisa, né, de sincretismo, de circulação, que agora começa a acontecer no mundo evangélico também. Começa a acontecer no mundo evangélico. Então, o censo foi muito questionado, por exemplo, Walter Altman, luterano, acha que o censo teve problemas técnicos. Então, é uma discussão que eu não quero entrar aqui. Houve contestações em termos da metodologia utilizada em alguns segmentos. Eu trabalho isso no meu texto com mais... os autores dizendo que necessita de uma exploração mais qualificada. E outros dizendo também que é interessante que o que o censo visa? O censo visa um instantâneo da religiosidade, não é isso? Um instantâneo.